Olá a todos, estamos aqui em mais uma audiência pública referente à questão do diagnóstico, a leitura técnica do território municipal. Essa audiência é a terceira, tá bom? Hoje estaremos explanando a questão da primeira parte, dos aspectos socioespaciais. É um tema ao qual a gente vai estar discorrendo sobre os núcleos urbanos e informais existentes no município, os povoados, os territórios, as comunidades tradicionais existentes no município, e sempre relacionando com a questão da região ao qual essas ocupações humanas estão inseridas. A gente vai estar explanando com enfoque principalmente na questão de ocupação, sempre relacionado com as questões geoambientais. O plano diretor ele tem esse intuito de dar um foco especial sempre na questão do uso e ocupação do território e também das características ambientais que temos em cada local do município. Essas audiências públicas, elas são várias que estão tendo dessa primeira parte, tá? Que seria a leitura do território. A ideia é que a gente saia de uma base de entendimento para que a gente possa, junto aí na segunda parte, que vai ter envolvimento já com o protagonismo das entidades, para que possamos traçar, tá? Os prognósticos, o plano de metas, diretrizes, porém necessita nesse primeiro momento entendimento. Por isso que essa primeira parte aí vai ter mais algumas audiências públicas da leitura técnica da questão do diagnóstico com esse enfoque especial. Então teremos aí basicamente mais umas 4 dessas, tá bom? Lembrando que esse material vai ficar disponível na página do nosso canal do YouTube, no Facebook da Prefeitura, para que os senhores e senhoras possam estar contribuindo. Aí, quem tiver dúvidas, quiser algum esclarecimento, pode deixar os comentários, tá bom? Que à medida do possível a gente vai estar respondendo. E também para que isso fique aberto, a gente sabe que nas audiências públicas presenciais, geralmente é horário comercial, poucos conseguem ir, né, porque estão a trabalho. Então a ideia é que estamos fazendo essa gravação para que os munícipes no geral, né, possam sempre estar visualizando. E aí, com alguma dúvida e outra, entra no vídeo, né, e aí vai fazendo seus comentários, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Lembrando, só para a gente sempre lembrar qual que é o objetivo desse plano diretor, né? De uma maneira rápida, já foi comentado com intensidade no primeiro vídeo e também na primeira audiência pública. O plano diretor praticamente ele vai ter o intuito de fazer o planejamento do desenvolvimento territorial do município ao longo de 10 anos, tá bom? Em cima disso, ele vai estar discorrendo sobre o que vai ser permitido, vai estar estabelecendo diretrizes, normas fundamentadas aí para o desenvolvimento territorial, sempre fundamentado aí em questões jurídicas e técnicas acima de tudo. Então esse plano vai ser um marco inicial, tá, do desenvolvimento e planejamento do município. E principalmente, e desse plano, basicamente é o que vai estar se originando
né, os demais ações setoriais para atendimento aí das diretrizes que estarão sendo pontuadas. Desde a questão do desenvolvimento econômico, social, a questão de uso e ocupação do solo, a questão de parcelamento, sobre o Código de Obras, Código de Posturas, o próprio Código Ambiental, os planos, né, específicos aí de saneamento, de resíduos sólidos, de desenvolvimento rural sustentável, plano de desenvolvimento turístico, enfim, um conjunto aí de ações específicas fundamentadas nesse plano. Obviamente, temos planos específicos e o próprio plano diretor ele vai estar seguindo as diretrizes e metas do que já está tratado, mas numa margem aí de durante 10 anos, a ideia é que se faça o planejamento e o curso de metas. Só lembrando aí, rapidamente, o objetivo aí é a fundamentação, por que nós temos que fazer esse plano diretor? Por mais que está estabelecido aí na questão da Constituição de 88, né? E também no Estatuto das Cidades, ao qual fala que, no caso, os municípios integrantes de áreas de especial de interesse turístico são obrigados a ter seu plano diretor. Acima de tudo, o plano diretor ele é um instrumento importantíssimo para a política municipal. Então, assim, Barra do Turvo hoje ela necessita desse plano diretor para que norteie o seu desenvolvimento, sabendo que estamos em áreas, né, com uma questão ambiental muito forte, unidades de conservação, comunidades tradicionais, tá? A questão da agricultura familiar, o desenvolvimento urbano, né, que basicamente é correlacionado a essas situações. Então, é importante a gente estar sendo norteado e tendo como base o plano diretor. Recapitulando a questão das etapas aí, a primeira parte que nós estamos, que é a leitura técnica do território. Então são essas audiências que nós estamos fazendo aí para poder passar à população a questão das informações do município referente a dados econômicos, sociais, geomorfológicos, né, aspectos ambientais, as questões socioespaciais. Em um segundo momento a gente vai estar, em a segunda etapa do plano diretor, digo, aí vai ter as reuniões de sensibilização com o segmento da sociedade organizada, e aí obviamente a gente vai estar fazendo isso por chamamento público. Vamos estar publicando aí no Diário Oficial a convocação aí das entidades. A ideia, nessa segunda etapa, a gente vai estar convocando aí a participação das associações, ONGs, entidades do terceiro setor, né, outras, o pessoal integrantes do governo estadual, né, federal também, para que a gente possa fazer essas reuniões de sensibilização. Assim como também na terceira etapa, que aí vai ter uma sequência de reuniões também, que aí vai ter os editais para capacitação e vai estar sendo feitas as consultas públicas que estarão sendo realizadas nos bairros. E aí vai ser nessa parte aí que a gente vai estar fazendo explanação aí também nos conselhos aí das RDS, das APAs, nos conselhos municipais que nós temos. Então tem essa terceira etapa. A quarta etapa, depois que já tivemos aí a questão da minuta das diretrizes sendo discutidas, essa quarta etapa será a Conferência Extraordinária da Cidade, que aí teremos basicamente a apresentação da leitura técnica e comunitária, né, de uma forma sintética aí, que a gente vai estar abordando como que vai ser a redação desse plano diretor, essa configuração. Nessa etapa também vai ser feita a eleição dos delegados dos segmentos da sociedade, para que nessa mesma etapa, na questão das oficinas, já possamos estar realizando aí a questão
das diretrizes do plano diretor já fundamentada. E aí, uma quinta seria a audiência pública e aprovação dos diretrizes do plano diretor. Todas essas etapas aí terão datas definidas. De princípio, nós tínhamos até determinado, mas conforme o andar da carruagem, tivemos dificuldades de poder atender algumas datas, então a gente deixou isso, vamos deixar conforme o andar da carruagem. Mas tudo a ideia é que seja feito nesse segundo semestre aí. Voltando na sexta etapa, a elaboração do documento base do plano diretor. E aí assim, e por fim, na sua penúltima ação, a audiência pública para aprovação da minuta de lei. E aí depois o encaminhamento para a Câmara de Vereadores, ao qual vai ser passado aí pela Casa de Leis para a sua apreciação, tá bom? Nessa audiência estaremos abordando o tema dos aspectos sociais, socioespaciais, tá? Aspectos socioespaciais. A parte 1. A gente dividiu em duas partes porque são pautas longas, complexas, que necessitam de um pouco de entendimento e uma explanação mais específica, tá bom? Então nessa parte 1 a gente vai estar falando de dois núcleos urbanos consolidados, existentes no nosso município. A primeira seria o núcleo urbano do Rio Pardinho, situado na BR-116, no quilômetro 568, na divisa entre São Paulo e Paraná, localizado na área de proteção ambiental dos Rio Vermelho e Pardinho, e também em sequência do núcleo urbano do Barreiro, estando aí a 6 quilômetros do centro da cidade, nas proximidades da rodovia estadual SP 552/230. Só lembrando que esses aspectos socioespaciais, nessa primeira parte a gente vai estar falando aí desses dois núcleos, na segunda vamos estar comentando sobre os demais núcleos, né? Aí temos aí Santa Marta, Bela Vista, Paraíso, Corre da Onça e Indaiatuba, e mais um item que aí que vamos talvez a gente consiga abordar na segunda audiência, digo na quarta audiência, que seriam os povoados, tá? E aí a parte específica aí dos territórios, comunidades também, provavelmente numa quinta audiência pública, tá bom? Mas a gente vai estar construindo isso conforme aí as interferências que se darão hoje aí nessa audiência. A gente espera aí que as comunidades nos demandem, tá? Que a ideia não é a gente pegar um conteúdo, expor aqui, então a gente está deixando um pouco flexível isso, tá? Para que a gente possa atender aí. Para tanto, necessitamos ser demandados. Mas, do ponto de vista da apresentação, já estamos com essa consciência de uma abordagem específica e que a gente vai estar discorrendo sobre cada parte desses territórios. Começando aqui pelo núcleo urbano Rio Pardinho, localizado aí na divisa do estado, São Paulo, Paraná. Ele está inserido dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, denominado Área de Proteção Ambiental dos APA, dos Rios Vermelho e Pardinho, instituída pela Lei 12.810, uma lei estadual. Dentro desse núcleo, nós temos aí um núcleo basicamente consolidado, um núcleo antigo, com a presença de moradores tradicionais, tá? Pessoas que já estavam anteriores aí à BR-116, naquele fluxo da bacia do Rio Capivari, né? Rio Pardinho, naquela região.
uma região aí de intensa comunicação aí com o estado do Paraná. Nessa região também temos aí moradores, imigrantes, né, oriundos de outras localidades também, maior parte aí sulistas. Temos também aí pessoal oriundos da região norte também, né, região nordeste, digo, São Paulo, mas especificamente ainda apresenta moradores tradicionais do bairro, não apenas nesse núcleo urbano, mas também nas adjacências, na área rural. Tanto que essa área antigamente era um parque estadual, foi feito, pertencia a um antigo parque estadual de Jacupiranga, e aí, obviamente, pelo reconhecimento da presença desses moradores, com a lei estadual 12.810 de 2008, tivemos aí basicamente, né, o recuo do parque, ao qual hoje é uma área de proteção ambiental. Além da prefeitura, que obviamente gerencia os serviços públicos, né, de atendimento à população na parte de saúde, educação e infraestrutura, temos também uma atuação bastante incidente da questão da Fundação Florestal, que é o órgão gestor dessa unidade de conservação, que é a APA. Então, o objetivo da APA é conciliar o desenvolvimento rural, né, o desenvolvimento, no caso específico desse povoado, a questão urbana, consolidado com as questões ambientais, né? Então, tudo que foi feito nessa área tem que ser, obviamente, vai ser planejado e vai ter atuação não apenas do município, mas também do estado, tá? No que tange aí na questão de expansão urbana, na questão de parcelamento do solo, a questão específica do que pode ser feito, né, dentro dessas áreas. Então, não cabe apenas à prefeitura, mas também ao estado. E quando me refiro ao estado, não apenas a Fundação Florestal, né, que é o órgão gestor, mas também as outras entidades, órgãos licenciadores, órgãos de assistência técnica, companhias, no caso as empresas aí de saneamento, né? Então temos essa situação aí no caso do núcleo Rio Pardinho. O núcleo Rio Pardinho, ele, só para vocês terem uma ideia da questão da onde que ele está inserido, né? Do ponto de vista geológico, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Ele está inserido na província tectônica Mantiqueira, né? No terreno Curitiba. Ele é um núcleo informal aí, esse núcleo, no caso, informal, quando eu digo assim, porque ele está na parte aí para ser reconhecido aí como núcleo urbano. Hoje tem esse entendimento, mas ainda vai passar aí pelos passos desse plano diretor, tá? Vai ter leis específicas que aí vão nortear a questão da REURB, porém tem as tratativas também do plano de manejo dessa unidade de conservação da APA. Então são pontos que estarão correlacionados. Voltando na questão dos processos da dinâmica superficial, o núcleo urbano, no caso do Rio Pardinho, como eu estava mencionando, ele está inserido aí em um complexo de rochas gnaísticas, né? Gnais do complexo Atuba. Apresenta aí a questão de granitoides, né? Quartzo, a parte também específica de granitos, né? Então ele tem uma característica geológica bem interessante. Em termos geomorfológicos, o núcleo Rio Pardinho aí, ele está localizado aí no cinturão orogênico, né, do Atlântico, Planalto Ribeira Turvo. Apresenta aí a questão de elevações entre 700 e 900 metros, né? Você tem lá a região dos morros, alguns morretes de topos aguçados, basicamente até mesmo próximo
né, nos limites do povoado, tá? Na parte, se você for na parte mais a nordeste do povoado. Na parte baixa, nós temos o limite, que seria o próprio limite estadual, que temos o Rio Pardinho, que já tem uma pequena planície, vamos dizer assim, e dentro desse povoado apresenta aí uma alta densidade de drenagem, tá? Tem vários cursos d'água que cortam essa localidade. Na questão de solos, apresenta latossolos amarelos, né? Solos profundos, muito evoluídos, né? Basicamente já com estágios avançados de temperização e uma textura mais argilosa. A gente observa isso do ponto aí de vista de estrutura, né, aí para atividades de construção civil, né, boas estruturas aí para a fundação. A questão como que é desses tipos de solos correlacionados à questão de movimento de massa, já apresenta aí uma classe média de suscetibilidade. A gente vai estar apresentando aqui nos slides futuros que a vila ela está localizada em uma região com declividades aí em torno de 20 e 30%. Então existe essa suscetibilidade a movimento de massa, movimentos gravitacionais. A questão de inundações é quase nula, né? Sempre na calha do próprio rio, né? Não chega a afetar a própria vila, assim, né? Em eventos aí de inundações. Referente à unidade de conservação, já foi falado, está inserido dentro da APA, a APA dos Rio Vermelho e Pardinho. E basicamente, como já foi falado, né, hoje, de acordo com o artigo 11 aí da Lei Estadual 2.810, a qual institui essa APA, está descrito que essa APA vai ser objeto de um plano de reordenamento territorial, que vai assegurar aí a sustentabilidade ambiental, né, a proteção dos recursos naturais de seu interior, conciliados com a melhoria da qualidade de vida das populações, né? Entretanto, por enquanto, isso vai estar sendo discutido aí na questão do plano de manejo, é vedado a transferência de domínio aí a particulares por qualquer procedimento. Então hoje a transação imobiliária nessa localidade é vedada, tá? Isso está constante no artigo 11 da Lei 2.810. Quem apresenta posse nessa área, né, de acordo aí com a lei, é proibido a passagem dos seus direitos possessórios a outros, né? Até a gente orienta o pessoal que vem aqui sempre à Casa da Agricultura, para que o pessoal sempre procure a Fundação Florestal, né? Tem o gestor da APA aí, que é o Domingos Oliveira, ele é o gestor dessa APA. A gente sempre recomenda e orienta para sempre procurar eles, o pessoal da Fundação Florestal, que eles vão estar orientando. E obviamente, lá em 2006 foi feito um cadastro do ITESP, um cadastro de ocupantes, ao qual a Fundação Florestal segue, tá? Não só apenas a Fundação, mas também outras entidades do Estado. E também o município também tem atendido, né, esse cadastro, para que não haja, né, transações imobiliárias, porque moradores podem ter certos problemas aí, até mesmo problemas judiciais, porque por enquanto é uma área que é uma área do Estado, né? Então tem que seguir certinho, tá? Essa normativa aí. E até mesmo a questão aí né, a legitimação de posses, né? Que obviamente agora hoje está tendo a própria vila, ela passa, né? A vila, quando me refiro ao núcleo urbano que eu vou estar explanando aqui, onde seus limites, está passando aí pelas tratativas da RIURB,
da regulação fundiária, né, da parte urbana. Isso motivado aí pelo convênio que a prefeitura tem junto com o programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação, a qual atualmente está em andamento, tá? Já foi dentro desse povoado, desse núcleo urbano do Rio Pardinho, já foram feitos serviços de levantamento topográfico, levantamentos de estudo jurídico, estudos ambientais. Está aí na ponta de agulha com a tratativa com o próprio pessoal aí da Secretaria do Meio Ambiente para poder prosseguir para outra etapa, né? Só que necessita de um entendimento junto aí com a Fundação Florestal. E isso obviamente vai estar atrelado aí com as ações do plano de manejo, né? Então ainda esse andamento ainda vai seguir, mas com uma certa não com uma alta agilidade, né, de avanço, porque depende de instrumentos que vão estar sendo construídos ao longo do plano de manejo dessa APA, e então por isso que o próprio programa Cidade Legal aguarda, né, esses avanços, né? É um programa estadual, mas existe aí a sequência, né, dos eventos para que aconteça aí o processo da regularização. O processo da regulação fundiária, só lembrando, o enfoque principal é a vila, tá? A vila é o núcleo urbano, tá? É apenas aí, eu vou mostrar aqui nas imagens onde que está situado essas áreas aí. Aqui só para vocês terem uma ideia da localização do núcleo Rio Pardinho. Ele está aqui na região aqui da APA. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui essa parte em vermelho aqui, não sei se estão vendo aqui o mouse que estou passando. Aqui está a localização, né? A APA pega esse achurado aqui em verde aqui, ó, em verde claro. Então ele pega uma área grande aqui, tá? Ele pega até basicamente para baixo da Vila do Rio Pardinho, avança aqui por uns 2 km e pouco, tá? Aí ele vem em linhas sinuosas, em linhas secas, depois pega por acidentes geográficos, aí vai contornando aqui para trás também, sentido a nordeste, para a região do Rio São Pedrinho, tá? Aí aqui para trás pega a região da Pamonha, né, da estrada da Pamonha, aí depois ele vem e volta para BR aqui e tal, depois faz linha sinuosa, vai até o Rio São Pedrinho novamente, né? Aí vem aqui na altura do KM 562, aí ele passa para o outro lado da BR, aí avança sentido a parte do Ribeirão Palmital. Ribeirão Palmital não, eu imito, da bacia do Rio São Pedrinho, na parte mais montante, né, em sentido a serra. E aí vai contornando, né, o maciço grande florestal, aí contorna aqui por trás do bairro Santa Marta, vai até mais ou menos o Pedrão aqui, ó, da Serra da Virgem Maria, aqui no comecinho dela. Aí vem até o limite estadual aqui. Então seria aí a região da APA. Porém, o núcleo urbano é apenas o que está destacado aqui em vermelho. A hidrografia e as áreas de preservação permanente dentro dessa vila é bem marcante, tá? A classificação desses cursos d'água é classificada como 2, que são águas destinadas aí para abastecimento humano após, né, o devido tratamento. Então são águas que ainda necessitam de um tratamento específico para a questão de atendimento à resolução da Anvisa, né? Na questão de potabilidade. Também são águas destinadas à irrigação, recreação, atividades de aquicultura, pesca, tá? Então são águas classificadas classe 2. Aqui, só você observando aqui a questão da vila, não sei se estão vendo aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, vou pegar uma cor aqui, vou pegar preto aqui, ó, vocês estão vendo aqui no mouse, né?
Aqui está a rodovia BR-116, aqui é a divisa do estado. Então ela vai margeando praticamente o contorno aqui do povoado aqui, ela segue aqui para trás, tá? E aí você observa que dentro dessas áreas, basicamente, ó, 1, 2, 3 cursos d'água, 3 afluentes do Rio Pardinho, que cortam o núcleo, tá? Sentido Rio Pardinho. Então temos 3 cursos d'água significativos, que vão gerar áreas de preservação permanente, tá? Eu vou passar aqui na outra imagem. Aqui, ó. Então, aqui está o traçado em amarelo aqui, a questão da vila, né? E aí, esses achurados em azul claro são as APPs. Você observa que boa parte do núcleo está inserido nessas áreas aí de preservação permanente. E isso, obviamente, vai estar sendo levado em questão nos processos de regulação fundiária, tá? Pelo procedimento aí, obviamente, agora com o plano diretor, e também aí tem a questão das leis específicas da questão da REURB, que o município vai ter que nortear, que aí vai ter que nortear de como que vai ser feito essa ocupação, né? E isso vai estar relacionado com áreas já identificadas pela Defesa Civil, né? Pelo mapeamento de áreas de suscetibilidade à movimentação gravitacional de massa. Então vai ser estudos bem aprofundados, porque o poder público, obviamente, ele vai ter que ter uma atenção especial, ele não tem como ele regularizar uma área, principalmente algumas áreas de risco, certo? E aí, obviamente, vai envolver outros processos, talvez processos aí de realocação. Isso estou falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Não tem nada ainda acertado para a vila. E isso vai estar passando pelos estudos, tá? O Algol aí motivado pelo programa Cidade Legal, que já fez alguns ponderamentos. Então, e obviamente junto com a municipalidade e também com o órgão gestor, com a Fundação Florestal, também será ouvido, assim como o seu conselho consultivo, né, da APA. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Hoje, para você fazer a regulação fundiária, não é, são várias situações que você tem que levantar, desde a questão dominial, a questão de avaliação de áreas de risco, de inundação, né, de movimentação de massa, ocupações de áreas restritas ambientais, né, áreas principalmente de APP, beira de rio. Então tudo isso vai passar. E obviamente tudo isso tem que ser comprovado, né? Você tem que comprovar a consolidação disso, né? Se isso é consolidado ou não, né? Então tudo isso entra no processo da regulação fundiária, a qual está tramitando. Por isso que o processo é demorado, né? É uma coisa rápido, simples. Mesmo aqui na cidade, né? Você tem o bairro Boa Esperança que está passando aí pelo processo da REURB. Você observa que a tramitação disso é bem longo, bem extenso. Então, tem até algumas áreas do próprio bairro Boa Esperança aqui na cidade. Você observa que algumas áreas foram tituladas. Outras ainda não foram, que estão em processo. Mas por quê? Porque tem umas áreas de atenção, estão inseridas em APP e tal. Então, existe um procedimento. E mesmo com o plano diretor que você possa, né, que a lei tem um entendimento que você pode até alterar a faixa aí dessas áreas de APP, na questão da parte urbana, mas para tanto necessita aí de estudos aprofundados, estudos ambientais. A gente tem essas certas preocupações, porque a ideia não é iludir ninguém, né? Que cada um vai ter seu título. Vai ter sim, desde que aquela área onde ele está inserido atenda esses preceitos, tá? Por isso que existe uma grande responsabilidade do poder público. Quando falo poder público, não apenas o município, mas o próprio Estado, né? O próprio Ministério Público, né? Já nos orienta para que a gente tenha esse olhar, tá? Por isso que é uma situação complexa. E no caso específico do Rio Pardinho, nós temos essa atenção.
Aqui algumas fotos aí, tá? Essas fotos foram tiradas aí pela empresa EcoDui, né? Que foi contratada aí pelo programa Cidade Legal, ao qual fizeram os estudos pertinentes a esse setor. Então aí o que acontece? Aqui você observa aí, por exemplo, aqui na parte baixa aí do bairro aí, né? Onde tem aí o Rio Pardinho. Então tem essa situação específica, né? E com as fotos ilustrando. No caso desse curso d'água, no caso do Rio Pardinho, como ele está, a faixa de largura dele é inferior a 10 metros de largura, a sua faixa de APP, que seria a área de preservação permanente, né, é uma área de 30 metros. E aí, em cima disso, né, e em cima dessa, não só desse curso d'água, mas também de outros 3, ou seja, são 4 cursos d'água dentro desse núcleo urbano, vai ter essas atenções especiais, né, do que pode ser feito, né, das restrições, porque você está lidando com áreas de preservação permanente, né, e pelo Código Florestal, né, pela Lei 2.651, até fala das questões de área de uso consolidado, né, mas entretanto tem esse olhar, essa atenção especial. Aqui algumas fotos, algumas construções, tá? Só para a questão aí de ilustração de vocês. Algumas construções situadas em área de APP, certo? Boa parte do bairro está inserido nessas áreas. Aqui só algumas fotos ilustrativas, tá? Não estou dizendo que são apenas essas casas, tem outras casas também. A questão das áreas de risco, dentro dessa área, de acordo aí com o levantamento e monitoramento das áreas de risco da bacia hidrográfica do Rio Ribeira e Litoral Sul, né? Estudos de 2013, o Rio Pardinho ele não apresenta suscetibilidade a inundações. Ele apresenta apenas a questão relacionada à movimentação de massa, como já foi dito. Muito alto, inclusive, né? E alguns trechos até moderado. Geralmente aí aquelas localizadas nas bordas, na parte sul, né? Na parte e ao norte do núcleo. São essas áreas mais específicas aí, que pode ter essa ocorrência aí das movimentações aí de massa. O núcleo apresenta aí pavimentação apenas da via principal, sistema de microdrenagem, apenas da via principal também. As outras vias, né, de acesso são cobertas aí por cascalho, né, e fresagem também. E não apresenta o sistema de microdrenagem. E isso, querendo ou não, acarreta e motiva vários problemas que podem alavancar aí uma situação em massa, uma série de eventos. Então, é por isso que nesse plano diretor a gente está pontuando isso, porque isso aqui é um diagnóstico e em cima disso nós vamos ter que ter um plano de ações para poder solucionar tudo isso. Especificado em uma política municipal, que é o plano diretor. Esse plano diretor ele vai ter que, em cima dessas situações que eu estou passando para você, específica aqui no caso desse núcleo, ele vai ter que ter uma sequência de soluções relacionadas à questão das vias de acesso, drenagem e tal, né? Essas áreas de risco que já foram identificadas, como que vai ser as ações, tá bom? Deixa eu passar uma foto aqui, ó, essa imagem que eu ia passar para vocês. Ó, aqui estou com o mouse, tá? Aqui está o limite do núcleo, né, do povoado nosso aqui, do núcleo Rio Pardinho. E aí você observa que na parte aqui a noroeste, aqui seria atrás da escola, tá? Atrás da escola. Você apresenta aqui uma questão de suscetibilidade de movimento de massas alto, tá? Na parte aqui onde está praticamente a vila em si, né? Boa parte das edificações, a questão do movimento de massa é muito alto, tá? Pelo mapeamento aí. Esse mapeamento leva em considerações os atributos físicos, né? A questão geológica, litológica,
a questão pedológica, né, a questão dos solos, rochas, né, como já foi falado aqui. Então, por isso que daí esse mapeamento ele se faz evidente nesse contexto. Então, se observa que é um núcleo que e tem essa suscetibilidade. Tanto que o município está encaminhando aí para a Câmara de Vereadores um plano municipal de defesa e proteção civil, tá? Nesse plano já está todas as áreas mapeadas e existe um plano de ações, tá? Que envolve a coordenação da defesa civil, uma interligação setorial entre né, os entes das secretarias envolvidas. Então nós temos aí essa situação, tá bom? Que está em trâmite. E obviamente nesse plano diretor tem um capítulo especial da questão de defesa civil nesse ponto. Por isso que esse diagnóstico que nós estamos passando para vocês é importantíssimo, porque a ideia nossa não é vamos só questão de infraestrutura, vamos pegar e resolver. Nós temos que ter esse olhar especial para essas situações aqui, tá? E obviamente vai ter serviços, obras previstas da questão de engenharia para poder, né, fazer uma estabilidade disso na medida do possível. Então, o plano diretor não é apenas um plano que é só apenas de infraestrutura, mas também de uma orientação e também de traçar procedimentos para a população em si, e obviamente isso embasado em leis, para que a gente possa evitar futuros eventos, né, de algumas eventos aí que podem ser prejudiciais aí a questão de deslizamento, né? Enfim. Aqui só alguns exemplos, tá? Aqui nessa primeira foto aqui, ó. Aqui é perto aqui do postinho de saúde, né? Na porção mais ao norte do núcleo. Você observa, aí tem esse talude aí que foi registrado aí, e aí tem essa cicatriz de movimento de massa. Aí obviamente tem essa vegetação de entorno, né? Uma capoeirinha aí e tal. Então é um ponto alto a movimentação de massa. Então um ponto desse já tem que ter um cuidado, uma atenção especial para você conter isso aí, entendeu? Então assim, esse diagnóstico é importantíssimo porque a gente vai estar pontuando essas situações. E isso tem que entrar no planejamento municipal, no planejamento territorial, para evitar situações de risco, certo? Por isso que estamos dando uma ênfase geral. Aqui no lado também, ao longo da via de acesso principal, nós temos outro registro, outra cicatriz de movimento de massa, né? O solo que eu falei, um latossolo e tal. E obviamente o solo argiloso. E sabe que, né, conforme, né, em altas precipitações, o peso disso aqui, né, ele fica fica com maior quantidade de massa, né? A questão aí dessa movimentação pode ser um pouco mais propensa, então tem que ter um cuidado especial, né? Fazer muros, contenções, tudo isso entra no planejamento. Fazer um sistema de drenagem para poder tirar essas águas, para não sobrecarregar sobre esse solo aqui, entendeu? Então por isso que o diagnóstico é importante para poder apontar sobre isso. Da questão das áreas contaminadas, que é outro ponto que a gente leva em consideração. Por que a gente está falando sobre isso? Por que é importante estar discorrendo nesse plano diretor? Porque isso tem uma correlação de extrema importância, né? Aí tem a questão aí das captações de águas para abastecimento público, né? Por água subterrânea também, né? Tem alguns poços. Então, próxima à vila, existe um antigo posto de gasolina. E aí, pelo levantamento da CETESB, né, de dezembro de 2020, foi verificado aí, né, na chegada aí da vila, né, tem uma área que está sobre investigação, né? Existe uma área classificada como uma área contaminada sobre investigação, tá? Pela CETESB.
Então isso, obviamente, pode estar... é uma área que tem que passar por uma investigação, aí tem as medidas, né, sobre isso. E isso é bem na chegada. Deixa eu passar um slide aqui para mostrar para vocês. Aqui são os pontos, tá, levantados aí pela CETESB. Aqui nós temos aqui praticamente onde estão os postos de gasolina, né? Os ativos e os inativos. Aqui na vila nós temos aqui um inativo, existiu antigamente. Então essa área está classificada pela CETESB como uma área de contaminação de investigação. Da questão de infraestrutura. Aqui passando para vocês aí que o município, que o núcleo urbano apresenta aí equipamentos de infraestrutura essencial. No caso aí nós temos aí um USF, né? O CRAS, temos aí uma escola municipal de educação básica, né? O Maurílio Bonfim, de ensino fundamental. Na questão de abastecimento de água, nós temos lá uns pontos de captação, não é um ponto outorgado, vamos dizer assim, né? É um abastecimento comunitário aí, né? Feito de uma forma, né, irregular por causa da questão de outorgas, né? Necessita ter uma outorga aí do DAE para captação desse recurso hídrico. E de uma captação de nascente, que aí é levada por mangueiras, né? E feita a distribuição aí pela rede de distribuição no núcleo. Temos também no interior do núcleo um poço artesiano. No caso esse está outorgado, tá? Esse está regular. Tem outorga do DAE, tá? A questão do esgoto a questão do esgoto doméstico, a maior parte é por fossa, né? A maior parte são fossas negras, tem fossas sépticas também, fossas biodigestoras. Não existe sistema de coleta e afastamento de esgoto dentro desse núcleo. A questão de energia elétrica é operada aí pela companhia elétrica, né? Pela concessionária. Transporte público tem aí a linha, né? Que aí é feita aí pela empresa Princesa dos Campos. E também pela empresa que traz o pessoal aqui até a cidade, né, que é feita aí com uma frequência de uma vez aí por dia. A coleta de resíduos sólidos domiciliares também é realizado, né, a coleta de lixo é feita aí também nos bairros, né, não todo dia, obviamente, mas alguns dias da semana. A coleta seletiva, né, uma vez por semana, e tem vezes que é a cada 15 dias também. É feito também, não de uma maneira regular. A questão das residências existentes no núcleo, né, geralmente de um pavimento, algumas de alvenaria, também temos de madeira, de construído de madeira. A pavimentação asfáltica temos apenas de uma via, com um sistema de microdrenagem, iluminação também e passeio público. E já nas demais vias são estradas cascalhadas, ou com fresa ou de terra. Dos pontos outorgados dentro desse núcleo, nós temos aí 2 pontos identificados, dois de captação de água subterrânea, né? Que estão nesses autos aí do DAE, né? Então estão regulares. Aqui está a visão aqui dos pontos outorgados. Da questão da situação urbanística, ambiental, esse é um importante tema. A gente verifica aí que, basicamente, né, se você for observar de acordo com os cursos d'água aí da carta do IGC 1/10.000, né, que foi identificado em loco, que gera APPs de 30 metros, você verifica aí que encontra-se ocupada majoritariamente por lotes, né, 95% incidentes sobre essas áreas de APP. E aí, obviamente, em segundo lugar vem a questão de vegetação, né, 39%. Uma importante referência é que
geralmente essas edificações, vários lotes que eu vou estar passando para vocês, se não me engano são 93 lotes levantados, se não me engano. Boa parte desses lotes estão em áreas de APP, pegam áreas de APP. Aqui para vocês terem, aqui está o mapeamento, tá? Esses azuis aqui, ó, claro, são as áreas de preservação permanente. Esses vermelhinhos aqui, ó, são as edificações, certo? Os amarelos são as vias de acesso, certo? E esses de cor verde são os fragmentos florestais, tá? São as capoeiras que existem aqui no núcleo aqui, tá? Aí você observa que basicamente esse núcleo Rio Pardinho, ele apresenta uma área total aí de 125.400 metros quadrados. E que o que está sendo objeto aí para a regulação fundiária pela REURB. Através aí aumento de acordo com esse decreto estadual, né? O 52052 de 2007, que instituiu o programa estadual de regulação de núcleos habitacionais Cidade Legal, ele está sendo tramitado. E o que está sendo dentro desse núcleo urbano são 125.400 metros quadrados, que está sendo passado pelo programa Cidade Legal. Ao todo, como já foi falar, isso mesmo, eu tinha falado 93, são 93 lotes, tá? Objetos aí que foram levantados pelo programa Cidade Legal. Aí você observa de uma área de 125.400 metros quadrados, terrenos que estão basicamente em esses 93 lotes ocupam aí 97.634 metros quadrados, 13.000 metros quadrados são de sistema viário, as edificações ocupam 14.277 metros quadrados, né? 11% aí da questão das edificações dentro dessa área. E aí as considerações, né? A avaliação desse núcleo urbano aí. Temos aí, de acordo aí com a Lei 13.465 de 2017, aí a resolução CONAMA, a 369, a gente basicamente tem as seguintes afirmativas aí. Trata de uma ocupação irregular consolidada, tá? Então já foi dado essa avaliação aí pelos estudos efetuados. O núcleo dispõe de infraestrutura essencial, rede de energia elétrica, pavimentação, iluminação pública, microdrenagem, por mais que seja parcial, mas tem, né? A questão de rede de esgotamento sanitário é ausente, né? Feito aí por fossas sépticas, fossas negras ainda, tem bastante disso ainda no núcleo. Abastecimento de água é feito aí por boa parte por captação de nascente. A gente verifica que ainda existe descarte de efluente nos córregos e afloramento de esgoto também em talude. A gente tem verificado isso. Então é uma medida aí que nós temos que pontuar. Apresenta equipamentos públicos, né, como já foi mencionado, né, unidade de saúde familiar, CRAS, escola de educação de ensino fundamental. A gente verifica que as APPs ainda tem alguns fragmentos florestais, mas existe muita edificação dentro dessas áreas e também sistema viário. E a vila em si apresenta aí suscetibilidade à movimentação de massas. Quanto a essa questão aí desses apontamentos, a gente verifica, né, para que a gente possa tramitar, não apenas na questão aí dos trâmites da regulação fundiária, mas ações municipais futuras, que deve ser, né, tendo em vista essa questão física, tá? Questão física, que é o objeto aí dessa explanação hoje aqui dos aspectos socioespaciais. A gente observa
da questão que necessita de uma implantação de rede de abastecimento de água, tá? Com um sistema de tratamento específico, né? Filtro, ozônio e tal. Tem que promover a regularização do sistema de tratamento e coleta de esgoto também, tá? É uma demanda que tem que, obviamente, através de lei específica, o município agora com o novo marco legal de saneamento pode efetivar. Lembrando que nós temos aí o Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? Já está revisado, já está em ação, então isso necessita ser observado. E aí, para isso, efetivar essa política pública para a questão de coleta e tratamento de esgoto. Obviamente, isso vai demandar, né, desapropriação de algumas áreas para poder fazer as fossas filtro, né, sistema de tratamento de esgoto dentro do próprio bairro. Isso, obviamente, vai ser feito em outra discussão, nesse mesmo plano diretor. A pavimentação asfáltica é necessário também fazer em outras vias que não tem. A questão de supressão de vegetação nativa, se por acaso for necessitar para a instalação de utilidade pública, né? Se for necessária, obviamente deve tramitar aí pelo órgão ambiental competente, não só a Fundação Florestal, no caso a CETESB. Deve ter também um planejamento para limpeza das áreas onde ocorre esse descarte irregular dos resíduos. E principalmente também o que deve ser ter um olhar especial quanto às moradias, né, localizadas em áreas passíveis de instabilidade geotécnica, como já foi mencionado aqui. E isso tem que ser avaliado, já está obviamente, nós temos o plano municipal. Esse plano municipal de proteção e defesa civil foi elaborado aí pelo Comitê de Bacia, né? E obviamente hoje atualmente está passando pelas tratativas de instituição em lei, tá, né? vai para a Câmara tal, para poder virar lei. E com isso já tem que ter esse olhar especial para essas áreas, conforme mostrei no mapa anterior lá atrás. Referente ao Rio Pardinho, será isso, pessoal, tá bom? De uma maneira pontual, específica. A ideia desse diagnóstico que a gente está apresentando aqui, tudo isso aqui vai ter que virar um plano de ação, tá bom? E obviamente com plano de metas, a curto, médio e longo prazo. Ah, e outra coisa, né? Para finalizar. Aqui, como já falei lá atrás, no começo, bem no começo da apresentação, a questão da regulação fundiária, que está sendo tramitada pelo programa Cidade Legal, e ela vai ter que ter uma anuência do órgão gestor da unidade de conservação, no caso da Fundação Florestal. Essas tratativas estão em curso, tá bom? Até recentemente nós entramos em contato com o pessoal do programa Cidade Legal. No caso do Rio Pardinho, ele já estava em conversa com a Fundação Florestal, não apenas a esse núcleo, mas também aos outros núcleos que vão depender dessa anuência. Aí, né, tem o bairro Paraíso também, que está nessa lista, o bairro Bela Vista, certo? O bairro Barreiros, futuramente o Santa Marta. Então, basicamente, isso está em curso, tá? Está sendo analisado. Então, isso é importante para deixar destacado aqui. Agora vamos para o próximo núcleo. Barreiros. Núcleo Urbano Barreiros. Vocês observam aí que cada núcleo desse necessita de um tempo para apresentação. A minha ideia aqui não é fazer uma apresentação de 10 horas. Ninguém vai ficar 10 horas me ouvindo aqui. Então, eu quero fazer apresentações aí de audiências de 1h30 no máximo, entendeu? E deixar para que a gente possa ter um encaminhamento, ou ter um feedback aqui, entendeu? Para que vocês possam colocar os comentários aqui. Na parte presencial também a gente tenha, né, esse feedback. Ninguém vai fazer uma apresentação de 4 horas aqui, não existe isso, né? Não tem como você assimilar muitas informações. A gente quer passar para os munícipes uma clareza e uma objetividade. Se isso for demandar várias audiências públicas, vamos fazer. O objetivo é esse, é levar o esclarecimento. Ninguém quer fazer uma receita de bolo, certo? Fazer uma
fazer uma apresentação aí de 4 horas, abordar tudo, tal, e pronto. Por isso nós queremos, o nosso objetivo é discorrer sobre cada assunto. Vai ter essas dúvidas, obviamente a gente vai estar respondendo, a gente vai mandar para os técnicos, tá? Para que a gente possa ter esse retorno aí com vocês, tá bom? Mas voltando aqui, Núcleo Urbano Barreiros. Essa área está inserida, está próximo a 6 km aqui da cidade, próximo à rodovia estadual SP a 552-230, tá? Esse núcleo do Barreiros está situado na área já excluída da RDS Barreiro Anhemas, tá? Obviamente esse traçado aqui que eu estou passando para vocês aqui com o mouse, vocês estão vendo aqui, para mim está parecendo que eu estou passando o mouse aqui por cima aqui da linha, não sei se para vocês que está aparecendo aí, tá bom? Aqui nós temos aqui o contorno do núcleo, de uma maneira geral, aqui na parte mais ao norte, segue pelo Rio Barreiros, segue a montante aqui, mais ou menos ele chega aqui perto do campo de futebol, né? Depois ele sobe aqui por uma linha sinuosa para cima das edificações, para cima da estrada. Aí daqui para cá, mais a sul, tá? Ele segue aqui pelo córrego Monjolo. Depois, seguindo em linha a noroeste, ele segue atrás dos lotes por linha sinuosa, por cima de um morro. E aí ele vai sentido noroeste, tá? E sentido atrás do ginásio, da escolinha. E aí ele vai contornando todas as edificações até, né, numa linha aqui sentido sudoeste, sentido Córrego do Veado. E aí cai novamente no Rio Turvo, tá? Esse aqui seria o núcleo urbano Barreiros, que está sendo que foi denominado, tá? Nesse processo aí da ocupação. Por outro lado do rio também temos a parte do Barreiros. Obviamente aqui já são áreas tituladas, né? Já tem também um povoado. Aí essas áreas aqui já têm títulos, tá? Já foram áreas tituladas dentro do 43º perímetro de Apiaí. Esse vermelho aqui são as áreas que estão sendo englobadas aí na questão desse núcleo urbano, do Barreiros aí, tá? No desenho do macro zonamento, já temos aí um desenho, obviamente não vai pegar apenas esse polígono, certo? O polígono, ele vai até a rodovia, tá? Ele segue aqui até mais ou menos perto do Cavalo d'Água. E aí ele se encontra com essa nova linha aqui. Seria o polígono do núcleo urbano, seria o polígono da macrozona do núcleo urbano, tá bom? E obviamente dentro dela existem essas divisões aí, da parte que já está que foi titulada, a parte que está sendo objeto de regulação fundiária, certo? Voltando aqui, basicamente a gente observa na questão aí geológica que esse núcleo urbano aí ele encontra sobre depósitos aluvionares constituído por areias, cascalhos, cascalheiras, siltes, argilas, alguns pontos de turfa, né? Resultantes aí do processo de erosão. A gente observa, né, na questão aí da ocorrência de rochas, ele está sobre um complexo denominado Turvo Cajati, tá, formado por unidades carbonáticas, presença de mármores, né, com também quantidades aí de carbonatos xistos, filitos, tal, né? Em termos geomorfológicos, você observa que o núcleo também a mesma coisa, está situado sobre o cinturão orogênico do Atlântico, Planalto Ribeira Turvo, caracterizado por morros altos, com topos aguçados, né, em volta aí do núcleo, né, a gente observa isso. A questão de solos. Solos são do tipo cambissolos ápricos, tá? Com material basicamente com uma estrutura de rocha em processo, né, de intemperização, né, concorrência de argila, de textura argilosa e média, no caso, tá? A questão aí também, nesse núcleo, a gente observa também a ocorrência de neossolos litólicos, né?
que são solos aí pouco evoluídos, que ainda estão em processo aí né, na questão aí da pedogênese, ainda em processo de degradação dessa matriz para originar esse tipo de solos. A gente verifica que dentro aí das classes de movimentação de massas, a área apresenta boa parte, uma questão aí alta alguns pontos, né, mas baixas em outras localidades do próprio núcleo. No mapa aqui vou mostrar para vocês para detalhar isso, para vocês terem um maior entendimento. Essa área do núcleo aí está inserido numa área excluída da greba número 1.1, conhecido como Barreiro Anhemas, uma área de 96 hectares, tá? É uma área de exclusão, área de exclusão urbana, Barreiro, tá? Que já foi excluída essa área de 96 hectares aí dos limites da RDS. Aqui é a localização, tá, dessa área, né, dentro da área de exclusão aqui. Na verdade aqui esse verde aqui está a área da RDS mostrando aqui o limite dessa área de exclusão. Aqui não está os 96 hectares, tá? É uma área menor. Os 96 hectares, ela vem basicamente aqui, mais ou menos eu vou passar o mouse, acompanha essa linha, que daqui sobe pelo córrego do Veado, tá? Por um bom trecho do córrego do Veado, depois desce para o Rio Turvo. Então ela estica um pouco essa linha, tá? Mas aqui nesse caso nós estamos tratando dessa audiência pública da parte urbanizada. A questão da hidrografia, mesma situação, apresenta cursos d'água classificado como CRES 2, tá? Água aí destinada para abastecimento humano, né? Após devido tratamento. A gente observa que dentro desse núcleo, quer ver? Eu vou jogar aqui nessa imagem aqui, ó. Vocês observam? Aqui está a linha vermelha, seria o núcleo urbano do Barreiros. E aí você observa que são certo? Ó, 3 cursos d'água, né? 3 afluentes aqui, sendo um afluente aqui do Rio Barreiros e 2 afluentes caindo para o Rio Turvo, tá? Aqui está o Rio Turvo, certo? Ele cai para cá e aqui desce o Rio Barreiro, certo? Então, se vocês for ver, nós temos 5 cursos d'água, 3 cursos d'água, né, de tamanhos pequenos, né, corguinho, aí de 1 metro no máximo de largura, que vai gerar APPs de 30 metros de cada lado. E desses cursos d'água maiores, no caso o Rio Turvo e o Rio Barreiro, né, que já vai passar dos 10 metros de largura, eles já vão gerar uma área de preservação permanente de 50 metros. E isso já faz com que boa parte desse núcleo esteja localizado em APP. Aqui tem um detalhe específico aqui, tá? Aqui em Achura azul, nós temos aqui as áreas de APP, certo? E você observa que boa parte do núcleo aqui, ó, está inserido em APP, ó. Tá? Boa parte dessas edificações, que vai ter aquela mesma tensão que eu relatei lá do Rio Pardinho, certo? No processo aí dessa REURB, né, da regulação fundiária, que está sendo também tramitado também dentro do Barreiro. Obviamente aqui já está um passo a mais. Aqui já foi feita a questão jurídica, já foi feita a questão de levantamento topográfico, o estudo ambiental, já foi feito o cadastro social, né? Já passaram o pessoal para poder pegar, fizeram os boletins, né? Os BICs, né? O boletim informativo cadastral, né? Então aqui está numa evolução. Obviamente, isso vai passar ainda por uma discussão das áreas que serão passíveis de regularização. E olhando aquele mapa de risco que eu vou colocar aqui adiante, também vai ter o cruzamento de dados desse núcleo urbano aí, referente à questão das áreas de suscetibilidade à movimentação de massas.
Aqui você observa aqui, ó, algumas fotos, né, de áreas inseridas em app, certo? Aqui é a via de acesso, né, principal. Aqui tem um curso d'água aqui, ó. Aqui não dá para ver. Tem um muro aqui de bambu aqui. Aqui a foto tirada em cima de um pontilhão, em cima de um curso d'água, mostra aqui as edificações de app. Construções, né, localizadas em app, até mesmo uma escola municipal de educação básica situada em app, certo? Temos aqui. Pessoal, isso aqui não é apenas Barra do Turvo, tá? Vale do Ribeiro. Isso aqui é um problema do Brasil, né? Aquele negócio, a ocupação do território brasileiro, todo mundo sabe disso, né? Sempre foi às margens dos rios, próximos aos rios. A cidade de São Paulo, por exemplo, é assim. Por pegar registro também é a mesma coisa. Barra do Turvo, aqui na cidade é assim. E os bairros também não vai ser diferente. O processo de ocupação sempre vai ter essas situações em app. A questão é consolidada ou não, certo? No caso do Barreiro, a gente sabe que é consolidado, obviamente. São ocupações antigas, né? E, obviamente, a lei tem uma normativa para essas situações. E isso é tratado na questão da regulação fundiária, na questão de instalações de serviços públicos, né? Então, a gente leva em consideração tudo isso. Na questão de áreas de risco, eu vou passar aqui, adiante. Aqui, ó, fica melhor na imagem do que... Você observa, né, que algumas partes do núcleo são áreas aí sujeitas à movimentação de massa. Essa parte aqui, ó, indo por perto aqui do Córrego do Veado, certo? Uma área de boa suscetibilidade de movimentação de massa. Aqui também, pro lado do Córrego do Monjolo. Temos essas áreas aqui de cor marrom, um pouco claro. Também tem uma alta suscetibilidade de movimentação de massa também, certo? E tem algumas áreas que foi provocada, que é a área de inundação, tá? Geralmente aqui na bacia do comecinho do Córrego do Monjolo. Isso para eventos aí de maior incidência. Então é uma área que também tem essa preocupação também, certo? Por isso que tem que ter um plano, né? Um plano municipal aí de proteção e defesa civil. Você tem um plano aí para poder você evitar aí certas situações futuras, e se ocorrer, como que vai ser feito esse posicionamento, né? De alertas e de orientação, né? E de acompanhamento. Na questão das áreas contaminadas, a gente não tem nenhuma área dentro do raio de 500 metros próximo ao núcleo do Barreiro, né? Por enquanto registrado pela CETESB. A área mais próxima aí, que podia ter alguma situação aí para uma área de investigação, seria o próprio aterro sanitário, né? Mas o aterro sanitário nosso, o aterro municipal, ele está a mais de 500 metros. E o próprio aterro, por enquanto, de acordo com, né, com as análises efetuadas pela CETESB, por enquanto ainda não tem ainda registro e tal. Até porque a gente não tem um procedimento que seria o monitoramento, né, de poços de água subterrânea dentro dos limites do aterro, por enquanto. O ideal seria ter, para a gente poder avaliar a questão de contaminação de água subterrânea. Mas como a questão do nível de água, né, o nível do lençol freático, ele está bem baixo, onde a gente está aterrando os resíduos, né, dá basicamente aí 15 metros, nós temos aí, basicamente, a gente sempre obedece essa faixa de distância do nível de água e da base onde está sendo aterrado, certo? Tem lugar que dá muito mais, né? Tem lugar que, por exemplo, aqui está o nível de água e aí a parte onde você vai estar aterrando dá 20 metros, então está muito longe, né? Mas o ideal teria que ter aí o monitoramento dos poços de água subterrânea. Aqui, como já foi mencionado aqui atrás, a questão de infraestrutura, tá? Questão de infraestrutura. Dentro aí do Barreiro, tá? Aí tá escrito Rio Pardinho, mas é Barreiro, tá, pessoal? Na hora de escrever aí, esquecemos de mudar aí, mas é Barreiro.
Ele apresenta aí, né, a questão de equipamentos públicos. Nós temos aí uma escola municipal de educação básica, temos uma unidade de saúde da família, tá? Além disso, o bairro é munido aí com energia elétrica, né, feita aí operada pela concessionária Eletro. Temos aí a questão de rede de abastecimento de água pela Sabesp parcialmente, tá? Não é todo o núcleo que é munido com rede de abastecimento de água pela Sabesp, é apenas uma parte. Tem um registro de ampliação aí disso, tá? Motivado aí por um TAC. E assim, também, assim como também a questão de esgoto, rede de coleta de esgoto, que também está, ainda não está em operação, né? Está em obras aí, a questão aí da fossa filtro, no bairro lá que está sendo feito aí as obras, né? Da questão da estação de tratamento de esgoto. Por enquanto, a maior parte das casas apresenta fossas, né? Fossas sépticas, algumas originadas aí pelo próprio TAC, que foi firmado com o Ministério Público lá atrás, e que foram instaladas, outras pelo FEIDO, que teve algumas, né? Mas aí teve a empresa que ela não conseguiu cumprir o contrato, aí praticamente foi rescindido. Aí praticamente boa parte dos municípios não tiveram essas fossas, mas agora serão atendidos pelo programa estadual Água e Vida, tá? Boa parte daqueles que não tem ainda, tem alguns que tem fossa negra, então esses que tem fossa negra vão receber fossas sépticas, tá? Pelo programa estadual Água e Vida. O bairro Barreiro, basicamente toda a vila, e não só a vila, mas também pontos da área rural também. A questão específica referente de linha de ônibus, né? Nós temos aí também atendimento, lixo domiciliar de coleta é feita aí uma vez por semana, lixo reciclável também, tá? Tanto o lixo bruto, não lixo comum, e o lixo reciclado o bairro é atendido. A questão da coleta seletiva, né? Só para aproveitar o ensejo, ela é feita pela Associação de Catadores, tá? Em parceria com a prefeitura. A prefeitura ajuda aí com a parte logística, tá? A questão aí da operação aí, a questão do caminhão, motorista, o galpão da triagem, e isso é feito em parceria aí com a associação, tá? Que faz a operação disso. E aí, obviamente, existe um calendário. A ideia é ampliar isso. Só que não depende apenas da prefeitura, depende aí da associação também, tá? Uma situação congeminada. Voltando aqui, em relação à infraestrutura das vias, algumas apresentam pavimentação com microdrenagem, né, iluminação pública, na porção mais central do núcleo. O restante das vias é de terra, com cascalho, né, sem qualquer infraestrutura instalada. E segundo aí o banco de dados do DAE, nós temos aí duas outorgas cadastradas, que eu vou mostrar aqui adiante. Nós temos aqui uma outorga de barramento, né, de elevação de nível, e uma de travessia aérea, passagem. Um aqui sobre o Rio Turvo e outro sobre o Córrego do Veado. São os dois pontos aqui outorgados. Pessoal, essa questão da outorga, por exemplo, se você tem que tirar a outorga ou dispensa da outorga junto ao DAE, tá? Se você utiliza um recurso hídrico, né? Se você, por exemplo, utiliza uma nascente, faz uma captação, né? Se você tem um poço artesiano, se você vai fazer aí um barramento de um curso d'água, se você vai fazer uma travessia sobre um curso d'água, pela lei tem que tirar a outorga, tá bom? É um procedimento que tem que tirar. Isso faz junto ao DAE, tá? Existe um procedimento eletrônico que aí quem não tem, faça, tá bom? Para não ter problemas aí com fiscalização ambiental. A questão da situação urbanística ambiental, como já foi falado, né? Boa parte da vila é coberta de APP, certo? Tá? São basicamente aí nós temos aí uma ocorrência de 94 lotes, se encontra o total ou parcialmente inseridos em APP,
né? Nós temos essa situação aí que nós temos que relatar, que é objeto de estudos, e é objeto desse plano diretor também, para a gente poder chegar em um coeficiente. A questão do mapa urbanístico ambiental, você observa aqui na vila do núcleo Barreiros, esses de Achura aqui, ó, de tracejado de azul aqui, ó, aqui são as APPs, aqui só de 30 metros. Aí do Rio Turvo aqui nós temos APPs de 50 metros e do Rio Barreiro também. Esses pontos vermelhos, certo? São as edificações. Esses traços amarelos são o limite dos lotes, tá? E esse verde aqui são as áreas de vegetação nativa, tá? Então esse aqui seria o mapa urbanístico ambiental do bairro Barreiros. São 116 lotes, tá? Dentro desse núcleo urbano, 116 lotes levantados. A questão da situação da regularização, tá? É importante dizer isso. Assim como o Rio Pardinho, o Barreiro também está sendo tramitado dentro do programa Cidade Legal de regulação fundiária, tá? A área do núcleo é um pouco maior, são 212.929 metros quadrados, tá? Aí 21 hectares, né, de área, uma área grande. Desses 116 lotes dentro do núcleo, basicamente aí, né, o que é ocupado por lote são 199.861 metros quadrados, né, são 19 hectares e os lotes ocupam dentro dessa área. Aí temos o restante aí, sistema viário, né, áreas vegetadas. As edificações de sim somadas, as áreas das edificações do núcleo, né, corresponde aí a 16.211 metros quadrados, né, que ocupa, né, as áreas onde estão alguns lotes com edificações. Áreas de preservação permanente que está dentro aí do projeto são 96.000 metros quadrados, se você for ver, é uma área muito grande, tá? Por isso que existe essa atenção especial no processo da regularização. E não só apenas isso, para todas as políticas públicas, né? Obviamente isso tem que ser consolidado. Esse núcleo urbano, nós temos uma lei lá antiga, porém tem uma lei municipal que, assim, só diz onde que começa, tal, onde é perímetro urbano, tal, porém é muito vaga. A ideia desse plano diretor, o que é? Instituir leis específicas com um memorial descritivo onde vai ser esse perímetro urbano, tá? E a área da REURB, tá? Isso que é importante colocar bem claro para poder prosseguir. E não só apenas isso. Tudo isso é importante para quê? Em projetos e convênios é exigido. Você pergunta, a área está em área de perímetro urbano? Ou núcleo urbano? Sim ou não? Pá. Tem, então manda o documento. Certo? Hoje o município ainda tem documentos, leis, só que são leis ainda um pouco vagas, tá? Quando vai passar para técnicos da área e tal, né? Você não tem uma referenciação espacial disso, né? A avaliação da situação do núcleo urbano do Barreiro, certo? Ele, como já foi falado, ele apresenta infraestrutura básica, né, essencial. Existem áreas que devem ser levadas em conta, que estão em áreas de suscetibilidade a inundações e também a movimentação de massa, desde alta até baixa. Essa área, a área urbana, já está excluída da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barreiro-Anhemas, tá? Da RDS, a parte urbana. Lembrando que essa parte urbana, ela não está ela não é os 96 hectares. Você viu que a área é menor, é 21 hectares, certo? A lei 2.810 fala em 96, fica excluído já fica excluído uma área de 96 hectares. Ela pega uma área
maior, entendeu? Aí vai pegar a parte rural, o entorno da vila. Nas próximas audiências públicas, nós vamos apresentar para vocês esse mapa, tá? O objeto dessa audiência só eu não foco apenas na parte urbanizada. Para os trâmites aí da regulação fundiária. O pessoal, estamos acabando, tá? Mas esse mais outro slide aí. É que, como eu falei, nós temos que ter apresentações no máximo aí de 1h30, entendeu? Ninguém é louco de fazer uma audiência aí de 4 horas falando, 10 horas, não existe isso, tá? Melhor fazer picado, mas o negócio mais focalizado, tá? O nosso objetivo é esse. E espero que vocês coloquem o nosso feedback aqui, comentários, coloquem opiniões, tá? Sugestões. Lembrando que eu falei, essa gravação vai ficar aqui no ar, vai ficar para vocês. E porque tem muitos que trabalham, não conseguem ir lá na câmera, tá? Para poder ver nossa apresentação lá. Então eu fiz questão de fazer essas gravações para que os munícipes possam ver. Para que tiver um tempinho, tiver deitado aí e tal, tiver de boa, assista isso aí, é importante. E é importante também que vocês participem, tá? Então, finalizando, na questão aí para os trâmites, né? Não só apenas da regulação fundiária, né? Aqui eu foquei mais nessa parte, mas o objetivo para que a gente possa extrair essas informações para a questão das diretrizes do plano diretor. O que seria necessário? A realização da estrutura, em termos da malha viária, em todo o núcleo, né? Não apenas na parte central. A questão, né, importação de guias, sarjetas, sistema de drenagem, né, também adequados. Fazer uma importação da rede de abastecimento de água nos locais que não tem, né? Então a ideia é fazer o atendimento ao total desse núcleo, assim também como o sistema de coleta e tratamento de esgoto, tá? Obviamente, por enquanto vai ser uma parte central, mas a ideia é que isso também seja fácil também para toda a vila. Agora com o novo marco legal, podemos avançar nesse assunto. Referente à questão aí das áreas de risco, temos que ter uma atenção específica, tá? Um monitoramento dessas áreas. Então, o município, obviamente, que tem um investimento, um planejamento municipal de monitoramento, mas um monitoramento técnico, tá? Dentro dessas áreas de risco, para que a gente possa aí, ser munidos com estruturas para evitar aí situações aí adversas. E aí outra situação é a questão aí da ocupação dessas APPs, né, como já foi falado aqui, né? Obviamente é um bairro, um núcleo urbano consolidado. Então a ideia é que a gente faça a regulação disso, salvo as áreas que tem um alto risco aí perante os apontamentos de defesa civil. Pessoal, no tocante, eu acho que é isso, tá? Esperamos aí vocês na próxima audiência pública, certo? Para quem não me conhece, meu nome é João. Fico aqui na Casa da Agricultura. Se tiverem dúvidas, podem vir falar comigo aqui, tá bom? Nosso objetivo é expandir a informação. Essas informações aqui são informações que ficam conosco aqui. Essa audiência pública, o objetivo é levar para vocês, entendeu? Todas essas informações. Pode ter algumas palavras, algumas situações que a gente tem passado aqui para vocês, que ainda vai ficar dúvidas. Aí, em cima disso, aproveitando o ensejo, se inscreva no canal, deixe os comentários e deixe o like aqui, tá bom? Pessoal, até mais. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe. Até mais.